Hello? Boa tarde já, né? Hoje eu vou falar, a minha primeira palestra aqui no FISLE. Vou falar hoje um pouco sobre Web Performance. É um assunto aí do momento, né? Eu até pensei que iriam ter outras palestras aqui no FISLE sobre isso, mas eu não vi outra aqui. Mas acompanhando aí algumas conferências estão rolando aí no mundo, tem várias pessoas falando sobre Web Performance. Então eu vou falar, descrever um pouco sobre algumas técnicas que podem ser usadas em HTML, CSS, JavaScript, para melhorar a performance ali da sua Web App. Então, uma apresentação minha. Meu nome é César William, sou torcedor do Miami Heat, como vocês podem ver, campeão aí da NBA. Aqui estão alguns dos meus contatos. Eu acho que esqueci de colocar nesse daqui o blog, mas no final tem o blog, e é onde eu vou postar essa apresentação aqui. Eu trabalho com front-end na Algar Telecom, em Uberlândia, Minas Gerais. É uma empresa de telefonia. E é isso. Primeiro, um motivador para vocês se interessar por performance na web. Eu tirei alguns cases, esses cases são famosos, quase todas as apresentações sobre web performance têm essas informações, relativas a esses sites, como o Google, Yahoo e Amazon. No caso do Google, o que fala aqui é que quando aumenta 500 milissegundos para renderizar, para fazer uma busca do site ali, eles perdem 20% de tráfego. No caso do Yahoo, em 400 milissegundos, eles perdem 9% de tráfego. E, nesse caso, os usuários deixam a página antes que toda a aplicação carregue. E, no caso da Amazon, eles perdem 1% de venda a cada 100 milissegundos que o site demora para renderizar. Então, é uma coisa importante a se tratar. Como vocês podem ver, tem grandes perdas aqui, com baixo tempo. Poucos milissegundos você tem grandes percas. E você também pode... com a performance, melhorando a performance do seu site, você pode reduzir o custo em relação ao consumo de banda no seu servidor, no seu server, e pensar em relação a mobile, porque geralmente hoje a maioria das pessoas já acessam sites via mobile, isso daí não tem como, está crescendo, e geralmente a pessoa está em um dispositivo com a internet, com a banda bem baixa, usando 3G. Então, é bem importante você disponibilizar uma forma para que aquilo carregue rápido e com menos custo para o lado do cliente. Falar um pouco sobre esse cara, o Steve. Ele é o criador dos dois principais livros sobre performance na web. No final, vou falar mais sobre esses livros. Ele trabalhava no Yahoo. Foi onde que ele começou a mexer com performance, foi onde que ele começou a visualizar que performance era importante. E agora ele está trabalhando no Google e continua mexendo com performance também. É um dos gurus aí de performance na web. Eu vou falar um pouco sobre o básico que você tem que fazer para
para começar o seu trabalho sobre performance na web. Uma das coisas básicas que você pode fazer em um HTML para que ele carregue mais rápido e seja mais performático é você colocar o CSS, declarar o seu CSS no topo da página. Em alguns sites, em alguns browsers, como Internet Explorer, você tem aquele problema de white page, onde o usuário fica bastante tempo ali, bastante milissegundos, vendo uma página em branco, até que carregue toda a página. Então, você colocando o CSS no topo, você consegue fazer com que a página já apresente mais rápido para o usuário. Então, você tem um ganho aí em mostrar essa página para o usuário. Outra coisa é você colocar o JavaScript no rodapé, antes do body, igual eu estou mostrando aqui, ou usar a tag async do HTML5. O HTML5 lançou essa nova tag para você carregar o seu JavaScript assincronamente. Então, você pode declarar ele no topo, que ele não vai atrapalhar o carregamento da página. No caso de JavaScript, o problema dele é que ele bloqueia o carregamento da página onde que ele está declarado, até que carregue e renderize, faça o parse e renderize esse JavaScript. Aí eu coloquei um exemplo aqui do livro do Steve, onde eu tenho a página que está carregando e eu tenho um JavaScript ali no meio que demora 10 segundos para ser carregado. Então, como vocês viram, a parte de cima da página foi carregada até fazer o load do JavaScript e depois o restante da página foi carregado. Só mostrar aqui novamente. Aí ele está fazendo o load do JavaScript, que demora 10 segundos. E, passados os 10 segundos, ele vai mostrar o restante da página. E isso é ruim para o usuário, porque um exemplo de lib JavaScript que pode demorar para carregar é algumas libs que fazem animação. Então, normalmente elas são grandes e normalmente elas dependem de alguma ação do usuário. Então, você pode carregar ela no final da página, porque ela não vai depender de nenhum conteúdo que vai ser mostrado inicialmente para o usuário, e depois ela já vai estar disponível quando o usuário, por exemplo, clicar no botão, eu aplicar o efeito usando aquela lib. Outro ponto é a utilização, no caso aqui, é não utilizar o seu CSS e JavaScript inline. Quando você declara o seu JavaScript e CSS dentro do HTML, você está praticando esse exemplo que eu estou mostrando aqui. Isso é uma prática ruim, porque você vai perder em performance, porque você pode fazer cache desses conteúdos se você colocar esses arquivos separados e fazer o carregamento deles externo. Aí você vai poder fazer cache, como eu vou falar mais para frente, e com certeza vai ser mais performático do que você colocar inline. Aí eu vou falar um pouco sobre o HTTP Request, que faz parte disso que eu falei também. Para quem não sabe, quando você faz uma requisição de um HTML, ele possui alguns recursos ali que a página vai usar, como o próprio JavaScript, CSS, imagens, Flash,
PDF. Então, o ciclo de vida de um HTTP request é esse. Ele vai fazer um DNS lookup, ele vai converter, por exemplo, você digitou google.com.br, ele vai converter isso para um IP no ISP que você está conectado. Ele vai estabelecer uma conexão TCP e depois vai fazer o request de acordo com a instrução que o browser envia. Aí o browser pode enviar, por exemplo, cache e outras coisas aí que pode degradar a eficiência do seu site. Agora eu vou mostrar algumas técnicas para você reduzir esse número de requisições HTTP. Uma delas é usar o CSS Sprite. Para quem não conhece, por exemplo, eu estou mostrando aqui um sprite do Facebook, da parte de ícones deles lá. Então, eles estão carregando uma imagem só, ao invés de carregar todos esses ícones. Então, o CSS Sprite ele funciona da seguinte maneira. Você vai selecionar a imagem de acordo com o background position de CSS. Então, no caso ali, eu estou pegando esse ícone aqui de algum ícone aqui do Facebook e trazendo em uma posição aqui do meu HTML. É isso que eu estou fazendo via CSS. Agora eu vou mostrar os benefícios disso. O benefício é que, como eu falei, ele reduz as requisições HTTP. Ao invés de eu fazer requisição HTTP para cada ícone que eu tenho ali, que eu vou utilizar, eu vou fazer uma requisição só. E isso também reduz o tamanho, por incrível que pareça, o tamanho do arquivo. Muita gente pensa que seria a soma de todos os ícones, o tamanho total do arquivo, mas não. Aqui eu reduzo pela quantidade de metadados que eu vou trazer. Eu vou trazer só um metadado, uma quantidade só mínima de metadados, ao invés de trazer os metadados para cada ícone separado. Outra coisa que você pode fazer é imagem inline. O Google tá usando bastante imagem inline. Onde você vai disponibilizar a imagem via código em Base64. Então, isso otimiza bastante, porque você não vai fazer o request daquela imagem e você consegue fazer o cache disso junto com o CSS. E aqui eu tenho um exemplo de como gerar esse código aqui. Eu até cortei um pouco aqui, senão eu iria vazar aqui do HTML. Aqui tem um site de como você faz esse tipo de conversão. Você escolhe sua imagem aqui e gera esse código que eu apresentei aqui. Então, é bem simples. Aí depende para qual propósito você vai usar. Em alguns casos, é melhor você colocar a imagem mesmo no servidor e trazer, ao invés de gerar o código em Base64. Alguns dos benefícios é que aí não tem a requisição HTTP para a imagem, só tem para o CSS, onde você está colocando esse código em Base64, e o cache disso é feito via o CSS externo. Outro artifício que você pode usar é combinar os seus arquivos CSS e JavaScript em um só. Então, a técnica é você pegar todo o conteúdo de CSS e jogar em um arquivão CSS único.
isso infere um pouco em relação às boas práticas, porque quando você está desenvolvendo, para ficar mais organizado seu código, é melhor você colocar o CSS separado, separar por módulos da sua página. Isso infere um pouco. E, no final, eu vou mostrar como que você faz para otimizar esse trabalho, onde você pode continuar trabalhando com o CSS, desenvolver o CSS separado, em arquivo separado, e, no final, vai gerar um arquivão ali com o CSS tudo junto. Aí, no caso, né, ele faria alguns requests aí e ele acaba fazendo um request só desse arquivão que você gerou. Falar um pouco sobre Browser Cache. Aqui não sei se está... Dá um zoom aqui. Aqui, basicamente, está mostrando um request HTTP que você faz. Então, no caso de... Por exemplo, eu tenho daqui um servidor Apache, aí eu mando a requisição para ele, falando que eu preciso de um recurso, por exemplo, uma imagem, e ele retorna para mim o tempo de expiração daquela imagem. Então, isso vai ficar armazenado no cache do seu browser. Então, aí, como isso já está armazenado no browser, no cache do seu browser, a próxima vez que você tentar acessar aquele recurso, ele já está ali e não vai fazer uma nova requisição. Falar sobre download de recursos em paralelo. Essa questão de download de recursos em paralelo era mais evidente antigamente, quando os browsers só faziam 2 requisições, no caso, 2 downloads em paralelo, por domínio. Então, você tinha que separar os seus recursos em domínios diferentes para ele conseguir fazer mais de uma requisição paralelamente. Então, isso era uma deficiência dos browsers antigos. Hoje, os browsers novos, em média, fazem 6 downloads em paralelo, mas, em alguns casos, você precisa otimizar esses downloads. No caso, onde você utiliza muitos recursos em sua página, você pode usar algumas técnicas que eu vou mostrar aqui. Uma delas é você atribuir os recursos, igual eu falei, atribuir os recursos em domínios diferentes. Você pode criar subdomínios dentro do seu servidor, que ele vai buscar conseguir fazer mais requisições simultâneas utilizando esses subdomínios. Outra coisa é utilizar CDNs. O mais famoso aí, todo mundo deve conhecer, é a Akamai, que o Google, o Facebook, utiliza bastante a Akamai para alguns recursos, tipo de imagem. Aí eles conseguem trazer aqueles recursos ali, todos aqueles recursos simultaneamente. Algumas desvantagens disso é que você vai ter vários DNS ali, você vai fazer várias requisições em cima de vários DNS. Então, isso pode prejudicar um pouco, porque o DNS lookup ele gasta entre 20 e 120 milissegundos para ser feito. E dependendo do número de paralelismo que você usa ali na sua página, isso pode prejudicar a máquina do cliente. Você pode consumir bastante recursos de CPU e memória ali do cliente que está fazendo aquela requisição. Isso pode gerar problemas ali na hora da renderização. Eu vou falar um pouco sobre performance em CSS. É mais
performance baseada em consultas, quando você trabalha com os seletores. Uma das coisas que, quando eu comecei a programar para front-end, que eu pensava que os seletores, o browser, ele lia da forma natural, como a gente lê em português, da esquerda para a direita. Então, no caso aqui do exemplo, ele pegaria o elemento com ID nav e depois buscaria o ID IP. Mas ele faz ao contrário. Nesse exemplo que eu estou mostrando, ele pega todos os elementos P's da minha página e depois procura quem tem o pai com ID nav. Então, aqui eu tenho o exemplo de uma implementação ruim disso, né? Onde eu estou procurando todos os pesos, pode ter uns 50 P's no meu HTML, ele vai procurar todos os 50 e vai ver quem que é o pai dele, vai comparar. O pai dele tem o ID nav? Não tem? Aí ele passa para o próximo. Aí, uma implementação boa para isso é você determinar um ID para aquele P. Então, você vai colocar lá o ID navP e vai atribuir, fazer o seu CSS em cima desse ID. Aqui eu estou mostrando alguns tipos de seletores e eles estão em ordem do que o browser acha mais fácil de fazer para o mais complexo. Então, no caso, o mais simples, o mais fácil para o browser encontrar são os IDs. É quando você coloca o ID em um elemento no seu HTML. O outro é você utilizar a classe. É quando você define no CSS ponto alguma coisa, você está definindo uma classe, e lá dentro do seu elemento HTML você vai colocar a class e definir a classe que você está atribuindo. Pelo tipo, por exemplo, div, elementos, no caso, adjacentes, no caso, são os irmãos ali dos elementos HTML, filhos, descendentes, seletores universais, no caso do wildcard, e os atributos. Então, eu vou mostrar alguns exemplos aqui de como escrever um CSS mais eficiente. Então, no caso de seletores universais, você pode transformar isso selecionando uma div, selecionando um tipo. Você pode trocar isso por um tipo. Porque no caso do wildcard, você vai buscar você vai percorrer todos os elementos ali do seu HTML. Isso é muito ruim quando você fala em performance. No caso de seletor por ID, por exemplo, aqui eu coloquei div e o ID navbar. Eu não precisaria desse div, porque o browser já encontrou ele pelo ID navbar e ele não precisa verificar quem que é o pai, se esse navbar ele possui um pai div. Então, isso daí é desnecessário. Então, é bem mais simples você colocar só o ID, igual estou mostrando embaixo. No caso de seletor por classe, é a mesma coisa. O browser já vai direto naquelas classes, naqueles elementos que tem aquela classe, então você não precisaria de colocar o LI. Aí, para definir um CSS específico para aquele LI, você pode fazer dessa forma. Você vai atribuir uma classe em cima daquele LI.
Outra técnica é você usar a regra mais específica, não deixar ela tão genérica. Por exemplo, essa técnica fala que você deve colocar uma classe para todos os seus elementos que você quer aplicar no CSS. Outra coisa é evitar os seletores descendentes. Seletores descendentes é onde ele vai procurar por filhos, netos ali de um elemento. É melhor você usar os seletores por filhos, no caso, como está mostrado ali embaixo. E no caso de seletores por filhos, é melhor você usar a classe, como eu já falei, a classe em cima de cada elemento que você quer aplicar um determinado CSS. Agora eu vou falar sobre a performance em cima de JavaScript. Como falei de CSS, agora um dado que eu tirei aqui do Google Chrome, quando ele foi lançado em 2008, a performance dele, da V8, né, que é a engine JavaScript do Google Chrome, era 20 vezes mais rápido do que os outros browsers. Então, a gente percebe uma evolução em cima dessas engines de JavaScript. Outro dado é em relação a... Depois disso, em 2012, a gente teve 24% de avanço ali em cima dessas engines de JavaScript para desktop e 57% em mobile. E de 2013 para 2012, a gente teve uma evolução maior, vocês podem ver uma evolução maior em mobile. Onde o pessoal aí de engine de JavaScript está preocupando mais. Aqui eu tenho um link. Não estou conseguindo. Meu mouse sumiu aqui, mas beleza. Aqui eu tenho um link mostrando essa evolução. É um site do Google Developers. Ele mostra a evolução do browser, comparando com os anos, e comparando o desktop com o mobile. É bem interessante, depois vocês dão uma olhada. Aqui eu fiz um caso de estudo de performance, porque quando você trabalha em performance de JavaScript, tem vários casos. Por exemplo, otimizar laços, otimizar condições, otimização de utilização de string. Então, no caso aqui, eu fiz um exemplo de otimização em relação a condições, utilizando, no caso, 3 casos aqui: if else, switch e array. Eu vou ver se eu consigo mostrar aqui. Acho que eu não vou conseguir. Aqui, infelizmente, não vai dar para mostrar, mas aqui eu fiz um teste no site de performance JavaScript. Depois, acessando os slides, você só clicar nesse link de testes aí, que vocês vão ver como que eu fiz os casos de teste, utilizando if, else, switch e array, e como isso é performático em cada browser. Aí, o resultado que eu tirei desses testes que eu fiz foram os seguintes: que no caso de if, else, você trabalha com ele quando você tem poucos valores ali para comparar. No caso de switch, quando você tem até 20 valores de comparação ali, é interessante você usar o switch case. E no caso em valores maiores do que 20, é interessante você utilizar array.
Então, você define o array com todos os seus valores e você passa o índice para esse array e ele vai te retornar o valor que você quer. Uma sugestão de utilização de JavaScript é você utilizar frameworks só quando for necessário. E no caso aqui, você utilizar esse framework chamado Vanilla.js, que ele tem 0 bytes e você obrigatoriamente tem que escrever todo o código em JavaScript puro. Então, é uma brincadeira que o pessoal fez aí. Você entra lá no site, você tem até as opções de selecionar, por exemplo, eu quero Ajax, mas você tem que fazer tudo na mão. O arquivo, você faz download do arquivo, mas o arquivo tem 0 bytes. É para você praticar essa questão de escrever JavaScript ao invés de escrever com jQuery, que pode ser menos performático do que você fazer uma instrução do JavaScript. Eu vou mostrar um pouco as otimizações que você pode fazer server-side, as configurações que eu falei no início, em relação ao Apache. Vou mostrar o gzip, onde você compacta os arquivos do lado do servidor para mandar para o cliente. Então, você consegue reduzir até 70% do tamanho desse arquivo. Pode ser... você vai compactar arquivo de texto, aí pode ser CSS, XML, JavaScript e HTML. E, no caso de imagens, arquivos binários, isso não... fazer essa compactação não é recomendado. Porque, no caso do PDF, como eu estou mostrando aí, o Acrobat não consegue ler o arquivo compactado. E, no caso de imagens, algumas já são compactadas e alguns browsers não conseguem ler o tamanho desse arquivo quando ele está compactado via gzip. Aí aqui eu mostro como você faz isso lá no seu htaccess. Você vai utilizar o mod Spires. Opa. Pulei um aqui. Você vai usar o modo deflate para fazer a compactação via gzip. Então, você vai falar quais arquivos você quer que sejam compactados no servidor antes de enviar para o cliente. O próximo é para você configurar quando aquele arquivo vai ser expirado. Então, para você informar para o browser, eu quero fazer um cache, você pode fazer cache disso, e eu não vou alterar esse arquivo durante os próximos 6 meses, ou um mês, como está mostrado aí. Então, eu posso fazer isso para arquivos, todos os meus arquivos de imagens, arquivos CSS, JavaScript, e que isso, como eu mostrei no início, isso vai reduzir o número de requisições HTTP e você ganha em performance. Como o arquivo já está na máquina do cliente, ele não precisa buscar novamente aquele arquivo. Só que você pode ter um problema. Por exemplo, se você setou que o arquivo vai expirar só daqui a 6 meses, se você quiser mudar o arquivo, isso é um problema. Você vai mudar o arquivo lá no servidor, mas ele não vai refletir isso no cliente. Então, uma técnica é você alterar o nome desse arquivo. Eu já vi em alguns sites, eles colocam parâmetros de get para fazer conversão para fazer essa alteração. Só que alguns proxies não aceitam esse tipo de coisa. Ele ignora esse get aí e acaba não fazendo a requisição do novo arquivo. Então, é interessante você alterar o nome do arquivo mesmo.
Uma forma de fazer aquela questão que eu falei, de você combinar os arquivos em um arquivo, todos os seus arquivos de CSS, JavaScript em um arquivo só, e já fazer minificar. Eu nem sei se existe essa palavra minificar, fazer um minify desses arquivos, é você usar o Grant, que você consegue fazer, você define as tasks. Eu quero, quando eu rodar o Grant, eu quero fazer combinar todos esses arquivos CSS em um arquivo só. Aí ele já faz isso automaticamente para você. Você pode continuar trabalhando com seus arquivos originais, todos separados, e no final o Grant que vai fazer esse trabalho de juntar esses arquivos para vocês. Uma das questões sobre performance e otimização, essa é uma frase do Douglas Crockford, que é o criador do JSON, que vai estar mês que vem aqui em Porto Alegre, no Brasil JS. Ele fala que a otimização prematura é a raiz de todos os males. Você não pode começar a fazer a sua web app já pensando em performance, porque você pode deixar de lado um pouco a padronização, por conta de performance. Então, ele fala que é melhor você pensar em outras questões antes de decidir e ver quais pontos do seu site e se realmente seu web app precisa ser otimizado. Se já está bom daquele jeito para os usuários que você espera, ou se você realmente precisa fazer essas otimizações. E outra questão é do autor do livro que eu mostrei, do Steve. Ele definiu algumas prioridades para você preocupar quando você está fazendo sua web application. É melhor você primeiro preocupar com a disponibilidade, se toda vez que o usuário acessar a sua aplicação, ela vai estar disponível. Questão de segurança e privacidade, se o usuário vai estar seguro acessando a sua página, e em relação à privacidade dos dados que ele vai imputar ali no seu web app. Outra coisa é você preocupar realmente com as funcionalidades que o seu site precisa ter, você fazer a programação disso tudo, você fazer tudo organizado. E, por último, em quarto lugar, preocupar com performance. Eu vou passar bem rápido aqui, já está acabando o tempo. Uma das ferramentas para você testar a performance da sua aplicação é você usar o iSlow, que foi desenvolvido pelo Steve, quando ele trabalhava lá no Yahoo. É muito bom essa ferramenta. Você instala como plugin para Chrome e Firefox. É uma das melhores. Outro é o Web Page Test. Esse é mais... eu utilizo mais esse site quando o meu site já está em produção e ele consegue enxergar esse meu site lá de fora. Ele é muito bom, ele gera relatório em gráficos, ele é muito bom para ser usado aí quando o seu site já está em produção. O site anterior, ele usa o PageSpeed, que é do Google, está no Google Developers, que também é um plugin para Chrome e Firefox. No caso do Chrome, você usa ele dentro do Chrome Developer Tools, você consegue analisar a performance do seu site, e ele também te mostra dicas. Por exemplo, você deixou de compactar alguns arquivos JavaScript. Aí ele mostra lá quais arquivos você deixou de compactar,
e te mostra qual técnica você deve usar. E ele te mostra um link lá, olha nesse link aqui que tem um artigo interessante para você melhorar a performance do seu site. É bem interessante. Falar um pouco sobre os livros do Steve. Esses livros são bem interessantes. Eu aconselho a comprar. O primeiro é o High Performance Websites. Eu acho que são 14 dicas que ele dá ali sobre performance, priorizando cada uma. E depois ele escreveu o livro Even Fast Websites, que, com a ajuda de outros desenvolvedores, como o Douglas Crockford, que eu falei aqui, e entre outros. Aqui tem alguns artigos. Um artigo é do Google Web Developer. Esse aqui é muito bom, é um dos que eu utilizo bastante para fazer consulta. Tem o conteúdo fixo lá, mas direto eles postam alguns artigos externos. Outro site em português, muito bom também, é Como Perder Peers no Browser, de um cara chamado Zeno Rocha. Ele trabalha na Liferay e é muito bom para quem não quer ler os livros em inglês, e ele resume bastante. Ele faz um resumão ali do que tem nos livros do Steve. Outro é o blog do Steve, que tem vários vídeos e artigos também, e esse blog do Yahoo. Aí foi isso que eu trouxe aqui para vocês hoje. Não deu para falar muita coisa, queria falar mais sobre JavaScript, que é a parte que eu mais mexo lá na empresa, mas é isso. Alguma pergunta? Não? Onde? Quem está falando? Isso. Então, Image Line, você tem que gerar o código meia base antes para você poder utilizar aqueles arquivos. Por exemplo, no caso de upload de fotos, igual é feito lá no Facebook, não é interessante usar esse recurso de Image Line, porque você posta a foto e automaticamente aparece para todos os usuários. No caso, eu perderia um pouco de performance ali, porque eu teria que converter tudo para Base64, então seria um dos casos aí a se pensar. Alô? Sou. Ali na parte de armazenamento de cache, que tu declara no HTX, quanto tempo... Está escutando? Quanto tempo vai ficar armazenado em cache lá? Tipo, tu declara 1 mês, 6 meses. Certo. Só que tem um problema que se tu quiser editar esse arquivo, tu vai ter que renomear ele. Isso. E se eu declarar no HTX que vai ser um tempo menor? Não, quando você declara no HT Access, ele já traz aquela configuração para o browser. Isso está setado no browser. Então, o browser que faz esse controle. Aí ele nem chama o servidor. Então, ele nem verifica lá se você alterou para um valor menor. Ele nem faz essa checagem. De todo jeito, ele não vai buscar o recurso. Obrigado. Ok? Obrigado.